Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, o professor Christian Souza. Lembrando a você que o conteúdo produzido nessas videoaulas é destinado exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que estão nesse momento de pandemia acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula passada, conversamos um pouquinho sobre o processo de transferência da família real portuguesa juntamente com sua corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, fugindo da ameaça das tropas de Napoleão. Beleza. Agora a gente vai ver o outro lado da história, né? A gente vai analisar como é que foi essa chegada ao Rio de Janeiro, qual o impacto social que a vinda dessa gente toda, falei com vocês na última aula, cerca de 15 mil pessoas, como é que o impacto dessa gente toda, né, foi sentido pelos moradores do Rio de Janeiro na época. E é importante a gente destacar, porque quando a gente fala em cidade do Rio de Janeiro hoje, o que você pensa? Aquela cidade grandiosa, com aqueles vários pontos turísticos muito belos, uma cidade grande, né? Populosa hoje, se não me falha a memória, pelo último censo foram contados aí cerca de 5 milhões de pessoas que vivem no Rio de Janeiro aproximadamente. Então, quando a gente pensa no Rio de Janeiro século XXI, né, você pensa numa o quê? Uma grande metrópole. Só que eu estou falando de 1808, século XIX. Então, o Rio de Janeiro na época era a capital da colônia, mas não tinha essa proporção de tamanho que tem hoje. E, evidentemente, não tinha também o quê? A quantidade demográfica de habitantes que possui hoje. E aí, aqui no quadro, eu fiz uma pequena analogia para vocês estarem entendendo um pouco melhor esse impacto social que vai causar dentro da cidade. Imaginem vocês, eu peguei aqui como exemplo o município que eu trabalho, que é o município de Sapucaia, no interior do estado do Rio de Janeiro. Segundo o censo de 2010 do IBGE, Sapucaia tem aproximadamente 22.434 habitantes. É uma cidade pequena no interior do estado. Beleza. Isso ela tem hoje 22.434 habitantes. Imagine que amanhã chegassem mais 15 mil pessoas para morar em Sapucaia. E aí eu pergunto a você, ia ter espaço para acomodar essa gente toda? Assim, da noite para o dia. Hoje, Sapucaia tinha 22.434 habitantes, amanhã chegavam mais 15 mil, a população, que era 22.434, vai subir de um dia para o outro para 37.434 habitantes. Vocês acham que a cidade de Sapucaia, no interior do estado do Rio, ia ter capacidade de absorver imediatamente essas 15 mil pessoas? Claro que não. Da mesma forma que Sapucaia não teria essa capacidade, o Rio de Janeiro, na época, capital colonial, também não teve. E é justamente esses impactos sociais que a gente vai ver na aula de hoje, que fala aí que o Rio de Janeiro, a partir de 1808, se transforma então o quê? Em sede real do governo português. E reparem uma coisa, em momento algum aqui, eu estou falando de sede real do governo brasileiro. Esquece essa ideia de Brasil por enquanto. Tá? Essa noção de brasilidade, de nacionalidade, de reconhecimento como brasileiros que vocês têm, isso vai nascer ao longo do século XIX, mais lá para a segunda metade, né? Após o processo de independência. Quem eram essas pessoas que moravam no Rio de Janeiro em 1808? Portugueses que se reconheciam como portugueses, mas que não moravam na metrópole, não moravam na Europa. Então essa noção de brasileiros que nós temos hoje não existia aqui. Tanto que no final da outra aula eu falei lá com a leitura da apostila que o que vai acontecer? Quando Dom João vem para cá, ele traz todas as instituições portuguesas. Ele traz a justiça portuguesa,
Portuguesa, ele traz a Biblioteca Nacional Portuguesa. Em momento algum eu estou falando de Brasil nesse momento. Brasil era apenas o quê? O território geográfico. Mas isso aqui, nesse momento, era a administração portuguesa. Beleza? Bom, gostaria que vocês acompanhassem comigo aí na página 9, onde ele começa dizendo o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro se transformou com a chegada da família real no Brasil. No período joanino, além da abertura dos portos às nações amigas, o governo português criou várias iniciativas para melhorar a vida da cidade. Entre elas, a gente pode citar a criação do Banco do Brasil, a fundação do Jardim Botânico, a organização da Academia Militar, a fundação da Escola de Belas Artes, a criação da Biblioteca Nacional e o primeiro jornal a ser editado no Brasil, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Quando ele fala período joanino, Christian, o que significa isso? Vamos aos fatos. Período joanino vai ser esse período de 1808 até 1822, até 1821 mais precisamente, quando Dom João VI, primeiramente príncipe regente de Portugal, porque sua mãe, a rainha Maria I, que tinha problemas mentais, ainda era viva, como ela não tinha condições de governar, ele assumiu como príncipe regente no primeiro momento. Com a morte da sua mãe, Maria I, ele então assume o trono português como Dom João VI, rei Dom João VI. Então, esse período de 1808 até 1821 vai ser o período da administração de Dom João VI aqui do território brasileiro. Por isso que eles falam período joanino. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando aí na página 10. Mas nem tudo foi bom para a cidade e seus moradores. Como a realeza trouxe consigo aproximadamente 15 mil pessoas, você pode imaginar como foi para acomodá-las. Se você pensou que foi muito difícil, acertou. Só que isso foi bem mais difícil para os moradores que tiveram que ceder a sua casa para os integrantes da corte. Um decreto oficial determinava que os moradores tinham que sair das suas casas. As casas eram escolhidas e eram marcadas com um PR na porta, que designava príncipe regente. Mas os moradores traduziram de uma outra forma, que para eles era ponha-se na rua. Como assim, Christian? Não entendi. Imagine você que a sua casa tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, piscina. Ou seja, a sua casa é uma boa casa. E aí, num determinado dia, apitam lá na sua campainha e falam que você tem 24 horas para deixar a sua casa, porque a partir daquele momento, a sua casa, o seu imóvel, era a propriedade do príncipe regente de Portugal. Era exatamente isso que acontecia. Mas, Christian, isso é um absurdo. Como é que o príncipe vai tomar a casa de alguém, assim do nada, para ocupar os integrantes da corte portuguesa? Ele é o príncipe. E só para a gente lembrar uma coisa, a gente está falando de um período onde você tinha, na Europa, a monarquia absolutista. Lembra o que eu falei com vocês a respeito da monarquia absolutista? A monarquia absolutista, o rei detém todos os poderes nas mãos e não divide com nenhuma outra esfera política. Quando Dom João VI vem para cá, ele adota essa postura de absolutista que já existia onde? Lá em Portugal, assim como nos demais países da Europa. Então, o que acontece? Se a corte determinasse que a sua casa serviria de abrigo para uma das famílias que veio junto com o príncipe, automaticamente você recebia lá o PR, que a sigla oficial era Príncipe Regente, mas que os populares no Rio de Janeiro colocaram essa sigla maldosa de ponha-se na rua. Por quê? Porque literalmente o governo te expulsava da sua casa para ocupá-la com integrantes vindos de Portugal, sem o seu consentimento e sem te indenizar, sem te pagar nem um centavo a mais por isso.
Beleza? Daí o que ele fala aí embaixo, ó, no segundo parágrafo: ponha-se na rua. Os relatos dos viajantes descrevem a cidade de forma contraditória. Uma beleza natural nunca vista, mas ao mesmo tempo uma cidade bem suja. A cidade do Rio de Janeiro não estava preparada para receber tanta gente. Faltava água e os preços dos alimentos subiram muito. Vários moradores tiveram que se alojar em áreas mais distantes da cidade. Foi aquilo que eu falei para vocês. As pessoas que moravam ali nas regiões centrais, que tinham casas boas, literalmente foram expulsas pela coroa portuguesa e tiveram que procurar outras regiões para morar. Daí ele continua: com a chegada da família real, criara-se uma situação invertida. Por que invertida? Porque o príncipe regente de Portugal reinava sobre os domínios portugueses, não a partir da metrópole, mas sim da colônia. Então o que acontecia? O príncipe governava, porém ele não governava a partir de Lisboa, que era a capital portuguesa. Ele estava governando o território português a partir do Rio de Janeiro, que era a capital colonial. Por isso que se fala que foi uma governabilidade invertida. Politicamente, uma medida importante foi a elevação da colônia à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815. Durante o Congresso de Viena, a família real portuguesa estava no Brasil numa situação politicamente estranha, pois Dom João governava o seu reino a partir de uma colônia. Portanto, não estava formalmente dentro do seu reino, mas em uma possessão além-mar de Portugal. Com isso, o Rio de Janeiro passou a ser reconhecido como sede da monarquia portuguesa, garantindo a participação portuguesa no Congresso de Viena. Em algum momento aqui, o material fala que o Rio de Janeiro passou a ser sede da capital do Brasil? Não. Conforme eu já disse no início dessa aula, esse conceito de brasilidade, de se reconhecer como brasileiros, que vocês têm, isso vai vir após a independência. Isso vai ser construído na mentalidade da população local a partir da independência de Portugal. Nesse momento que a gente está estudando, eu tenho portugueses morando na sua principal colônia. Ninguém aqui se considerava brasileiro até então. Beleza? Prosseguindo. Mas com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, Dom João passou a atender pelo título de Príncipe Regente de Portugal e Algarves, Daquém e Além-Mar. Em África, Senhor da Guiné e da Conquista, navegação de comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Basicamente, ele era o príncipe regente de Portugal e Algarves, que eram os territórios principais de domínio português. Cristian, mas por que príncipe regente e não rei? Como eu falei, até o momento em que a sua mãe ainda estava viva, que era a rainha I, que nessa época tinha uma condição mental debilitada, ele era o príncipe regente, ou seja, ele estava governando porque a rainha estava impossibilitada de governar. Quando ela vem a falecer, aí sim ele vai ser coroado de fato como rei Dom João VI de Portugal, ok? Prosseguindo. A grande contradição, entretanto, era que o novo reino tinha dois centros políticos: Lisboa, capital de Portugal, e o Rio de Janeiro, capital da colônia brasileira, onde estava o príncipe regente. Porém, em Portugal sobravam problemas. Por conta do quê? Por conta da permanência da corte no Brasil. A cidade do Porto, em 1820, vai ser palco de uma revolução, que vai ser a chamada Revolução do Porto. O que essa revolução reivindicava? Os portugueses de lá da metrópole exigiam o retorno do seu rei, Dom João, e queriam que o Brasil voltasse à condição colonial. Daí o que vai acontecer? Conforme ele está dizendo aí, Dom João então resolve voltar a Portugal em 1821,
deixando seu filho aqui no Brasil, o Pedro, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, quando Dom João VI volta para Portugal em 1821, ele vai reassumir o trono a partir de Lisboa. Só que ele era vivo. Ele não vai querer perder o trono daqui de Portugal e Algarves, porque tinha o trono português e tinha o trono do Reino Unido de Portugal e Algarves, que era aqui no Brasil. O que ele vai fazer? Ele deixa aqui, no trono brasileiro, o seu filho, Dom Pedro I, e volta, então, para Portugal, onde ele vai governar a partir de Lisboa. Isso foi uma estratégia adotada por ele para quê? Para manter o trono dos dois locais na mão da mesma família, que era a família Bragança, beleza? E aí, a partir disso, quando Dom Pedro, então, assume o trono como príncipe regente daqui do Reino Unido de Portugal e Algarves, começa o nosso processo de independência, que basicamente se inicia em 1821 e vai se finalizar lá em 1822, quando ele então proclama a independência do Brasil diante de Portugal. Beleza? Bom, com isso a gente então encerra essa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso algum dos meus alunos tenha alguma dúvida, sabe onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço. Tchau!